um exemplo de um problema de regra de 3. Desculpa. O trabalho de varrição de 6.000 metros quadrados de calçadas é feito em um dia de trabalho por 18 varredores, trabalhando 5 horas por dia, mantendo-se as mesmas proporções, ou seja, com a mesma capacidade de trabalho, 15 varredores varrerão 7.500 metros quadrados de calçadas em um dia, trabalhando por dia o tempo D. Então vamos iniciar. No exercício de regra de 3, a solução dele passa por 3 passos. O primeiro passo é organizar o problema. O que significa organizar? Nós vamos lendo o exercício e à medida que nós vamos identificando as grandezas, aquilo que o problema está valorando, nós vamos criando as nossas colunas. Olha só, o trabalho de varrição de 6.000 metros quadrados de calçadas, então a área varrida em metros quadrados igual a 6.000 é feito em um dia de trabalho por 18 varredores operários, vou representar assim, 18, trabalhando 5 horas por dia. Então, quando eu digo, nós vamos criando as colunas para representar cada uma das grandezas citadas no exercício, significa dizer, nós estamos criando colunas para todas as informações que foi dado algum tipo de valoração, que são as grandezas. A segunda linha agora, mantêm-se as mesmas proporções, 15 varredores operários, varrerão 7.500 metros quadrados de calçadas em um dia trabalhando o tempo de X. Ainda no primeiro passo do problema, nós vamos na coluna onde está a variável, que é horas trabalhadas por dia, e vamos colocar uma seta apontada para o X. Quando eu digo apontada para o X, eu quero dizer o seguinte: na montagem de uma regra de 3, em geral, você vai ficar com 2 linhas. A variável x, nesse exemplo, ficou na linha de baixo, então a seta fica apontada para baixo. Se nós tivéssemos o x na linha superior, essa seta ficaria apontada para cima. Então, no primeiro passo monta-se cada uma das colunas e coloca a seta da variável, ok? Agora, qual é o segundo passo? O segundo passo, nós vamos colocar a seta para as demais colunas, trabalhando da seguinte forma. Nós vamos comparar a grandeza daquela coluna com a grandeza onde está a variável. E vamos identificar se elas são grandezas que variam na razão direta ou na razão inversamente proporcional. Então, a área com horas trabalhadas, o número de operários com horas trabalhadas. O que isso significa? Significa o seguinte: 2 grandezas são diretamente proporcionais quando apresentam a mesma variação de crescimento, ou seja, à medida que uma aumenta, a outra aumenta também. À medida que uma diminui, a outra diminui também. Para identificar essa variação, basta nós imaginamos uma grandeza sendo aumentada e perguntamos o que vai acontecer com a outra. Por exemplo, área, metro quadrado, com horas trabalhadas. Então, nós vamos comparar a grandeza área com a grandeza horas trabalhadas por dia. Lembrando que na regra de 3 composta, nós comparamos 2 a 2 e ignoramos as demais. Então, a pergunta é, se eu aumentar a área a ser varrida, os operários vão gastar mais ou menos horas para executar a tarefa. Mais horas. Quanto mais eu tiver que varrer,
mais tempo eu preciso. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver agora a grandeza operários. Se eu aumentar o número de operários que estão executando aquele trabalho, eu preciso de mais ou menos horas. Menos horas. Quanto mais operários eu tiver, menor é o tempo que eu preciso. Portanto, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos colocar a seta. Na coluna da grandeza área, nós vimos que a relação é direta. A seta dela acompanha a seta do x, ou seja, o mesmo sentido da seta do x. Na grandeza operários, a seta vai ficar inversa à seta do x. Como a seta do x tem o sentido para baixo, na grandeza operários, a seta fica com sentido para cima. E nós temos aí o segundo passo dado. Então, vou reforçar. Primeiro passo, cria-se as colunas e coloca-se uma seta na coluna do x. Segundo passo, relaciona cada grandeza com a grandeza do x para ver se elas são diretas ou inversas. Se a grandeza é direta, a seta tem o mesmo sentido do x. Se ela é inversa, a seta fica ao contrário. Dado o segundo passo, o terceiro e último passo é determinar o valor da variável. Então, nós vamos montar uma fração e repara, alguns valores irão para o numerador e outros para o denominador. Então, eu vou marcar aqueles que vão para o numerador. Primeiro, sempre aquele valor que está na coluna da variável. Então, o número que acompanha o x, invariavelmente, ele é numerador. Ponto. E nas demais colunas? Nas demais, nós acompanhamos a seta. Veja. Na coluna diária, a seta ficou apontada para baixo. Então, nós pegamos o número de baixo. Na coluna operários, a seta ficou apontada para cima. Nós vamos marcar o número de cima. Então, a ideia de se colocar a seta é para nos orientar. Então, o numerador fica o número 5, o número 7.500, e o número 18. Quem que sobrou? O 6.000 e o número 15, que serão os valores do denominador. Agora, é só uma simplificação. Por exemplo, 2 zeros, vamos mudar a cor aqui, 2 zeros com 2 zeros. O 5 e o 15. O 5 por 5 dá 1, o 15 vai dar o número 3. 18 dividido por 3, o número 6. 60 e o 6, posso dividir por 6, dá 1 lá e 10 aqui. 75 e o número 10, podemos dividir pelo número 5. 75 dividido por 5 dá 15, 10 dividido por 5 vai dar o 2. Então, a resposta fica 15 dividido por 2 horas. Ora, 15 dividido por 2 é 7,5 horas. O que isso significa? 7 horas e 30 minutos. Ok? Então, a alternativa é a letra D de dado. Eu deixo aí para vocês 2 exercícios com os seus gabaritos, tá? Olha, aqui o número 2, aqui o problema número 3, para que você dê uma treinada. É isso aí.